que é essa vertente mais radical, vamos dizer assim, do nosso multiculturalismo, e que, no meu entendimento, de outros teóricos, hoje a gente tem tentado colocar essa pauta também no Estado, tá? Então, o que eu trouxe? Alguns dados ligados à legislação brasileira, Constituição, LDB e parâmetros, para que a gente possa perceber como o Estado tem se apresentado, tentado se apresentar intercultural e fazer políticas interculturais. É claro que a gente não pode esquecer que uma coisa é o Estado, como o Márcio falou, fazer uma documentação, começar a implementar. Mas é preciso também, né, haver uma transformação na sociedade, porque a lei, por simples, não resolve. É preciso haver uma transformação cultural, né, nos valores, no modo de vida das pessoas, na maneira de olhar a realidade, para que possa, de fato, haver uma capilaridade desse projeto que o Estado tem se pensado a partir dos anos 90. Então, na Constituição de 88, só para a gente poder pensar a questão indígena, no artigo 231 está lá, ó, são reconhecidos os índios, a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A partir daí, inúmeras políticas diferencialistas na tentativa de empoderamento desses grupos sociais têm acontecido. E isso tem refletido, inclusive, no processo de identificação dessas populações. Se você pega a documentação, o censo dos anos 90, nós temos 250 mil indígenas. Hoje você vai, no censo de 2010, 900 mil pessoas se declararam indígenas. Por quê? A população cresceu tão rápido assim, em 10, 20 anos? Claro que não. Há uma política de quê? De ressignificação da sua própria identidade, de se reconsiderar, de se reconhecer indígena, porque você começa a ter uma política nas escolas indígenas diferenciadas, de se perceber indígena e de perder a vergonha de ser indígena. Tá? Então isso é muito importante. Com relação no capítulo 3, né, o artigo 210 da Constituição diz: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. As comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, o que a gente tem? Uma escola diferenciada indígena com calendário diferente para poder pensar as questões ambientais, climáticas da localidade. Escolas bilíngues, trilíngues. Você tem hoje escolas que falam 3, 4 línguas. Além você trabalha em português e as línguas indígenas. Tá? O reconhecimento de que existem povos indígenas no Brasil. Então, a gente tem várias nações dentro de um Estado que a gente hoje pode pensar que é um Estado multinacional. Em vez de pensar Estado-nação, poderíamos pensar um Estado multinacional. Porque além do Estado-nação português fundado lá no século XIX com a independência, a gente tem o reconhecimento de outras nações. Porque se você fala uma língua diferente da outra, se você tem um repertório cultural diferente de um outro, e tem um território demarcado, a gente não pode dizer que a gente tem nações dentro de uma outra nação? Sim. Então a gente tem que reconhecer isso, e o Estado brasileiro reconhece isso. Falta a sociedade brasileira também reconhecer isso e não achar que isso é incompatível dentro de um próprio país, tá? De um território político. Pode passar. E aí, por exemplo, a questão da escola indígena, né? A educação indígena tem que ser comunitária, específica, diferenciada, intercultural e multilingüe. E aí essa reportagem que saiu de uma aldeia no Mato Grosso, em que eles lançaram, né, uma cartilha de combate à violência com relação à violência contra a mulher nas comunidades, né, dessa comunidade indígena, voltada, ela é escrita em português e em guarani. Puxa um pouquinho para cá. Tá? Que é bem interessante, né? Você já tem essa preocupação de trabalhar as línguas de música. Hoje, a gente tem tido também nas escolas indígenas, especialmente com povos, porque em sua maioria são ágrafos, eles não escrevem, e não é porque eles não querem escrever, é porque na tradição cultural deles a oralidade é muito mais importante do que o que você fala, o que você diz, conta muito, não precisa de um documento escrito para isso, é uma outra perspectiva cultural. Eu não estou dizendo que a gente tem que desconsiderar o documento escrito, não é isso, gente, pelo amor de Deus.
mas também é importante considerar o que o outro diz, que naquela perspectiva cultural, o comprometimento, a oralidade também vale como documento. Então, nessas comunidades, entre esses povos, não há essa preocupação com a escrita, mas eles têm perdido o contato com a língua, porque os mais velhos vão morrendo, você é educado, era educado anteriormente só na língua portuguesa e você perdido. Então, o que tem acontecido? É a tentativa de escrever, por exemplo, o Guarani em português, para não perder, voltar a alfabetizar em Guarani, que é bem interessante. Uma outra reportagem que também reflete isso, essa nossa tentativa de uma educação intercultural hoje, são os Jogos Interculturais Indígenas. Esses aconteceram no ano passado, em setembro, lá na Amazônia, no Amazonas, em que povos de diferentes etnias, mas não índios, competiram numa sexta-feira com jogos, vamos dizer assim, jogos da cultura branca e jogos da cultura indígena. Então, é uma outra mostra de como a educação intercultural tem efetivamente acontecido no Brasil. No âmbito da cultura, a mesma coisa, né? O artigo 215, que diz que será garantido a todos o pleno exercício de direitos culturais, acesso a fontes de culturas e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, hoje a gente tem tido, inclusive, editais governamentais voltados a grupos específicos. Agora mesmo saiu um edital para fomentar a cultura negra. É interessante como às vezes tem debate, houve inclusive intervenção jurídica nesses editais específicos. Eu lembro que a ministra, Marta Suplicy, foi a público falar sobre isso. E por quê? Porque revela um descompasso entre o Estado, como o Estado tem concebido as políticas públicas diferencialistas, tentando positivar, reconstruir, ressignificar algumas identidades, e como a sociedade brasileira, porque não tem acompanhado essa reflexão, não consegue perceber e acompanhar. E aí começam as intervenções, os debates com relação a isso. Então, por isso, a importância de um curso como esse, para que a gente possa se atualizar com relação a essas questões, tá? Pode falar. Então, proteção das culturas civilizatórias nacionais, popular, brasileiras, indígenas, e a garantia de datas comemorativas de alta significação aos diferentes segmentos étnicos nacionais. E aí a gente pode pensar o 20 de novembro. O 20 de novembro hoje está na NLDB como uma data comemorativa do calendário escolar. Ele conta como obrigatório. É necessário comemorar o 20 de novembro. Inclusive, e essa é uma reivindicação e uma conquista dos movimentos sociais negros, de deslocar a comemoração do 13 de maio, que comemorava a abolição da escravatura, para o 20 de novembro, que comemora, que reflete a atuação e o símbolo do Quilombo dos Palmares. E aí, gente, entrando na questão da LDB, eu trouxe para vocês já conhecem a legislação, certamente são educadores, conhecem o artigo 26A da LDB, que instituiu o ensino de História da África, da história afro-brasileira e indígena. Dentro da história afro-brasileira, inclui o estudo da história da África e da história dos negros no Brasil. E é muito importante destacar isso, porque as pessoas acham que a lei é a lei da história da África. Não é a lei da história da África só. É a lei da história. A história da África, ela está incluída no conjunto de estudos relacionados à história do negro no Brasil. Porque a matriz africana é fundante, ela precisa de ser estudada, mas não só a matriz africana. Tá? Então, o que está aqui, eu trouxe o texto, que a gente só vê o artigo 26A e não vê o desdobramento do artigo. O texto diz, o conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história da vida
que entra o estudo de história da África dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Eu estou insistindo nisso porque a gente fica só aqui em cima do estudo de história da África dos africanos. E tem deixado de considerar essas outras questões. A cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Por que isso? A gente precisa de ressignificar as nossas identidades, ressignificá-las a partir de uma outra matriz, em que a gente possa não esconder os nossos problemas, mas olhar para eles e tentar resolvê-los, não como coitadinhos, não como vencidos, mas como cidadãos brasileiros que estão nesse país hoje. E é a partir disso que a gente está, que a lei ela é assinada em 2003 e depois incluída a questão indígena em 2008. Tá? E aí é importante destacar os locais onde a legislação ela é obrigatória, mas não impede outras áreas do conhecimento, tá? E a questão do vídeo de momento que eu falei para vocês. E nos parâmetros curriculares, a gente tem os temas transversais, que novamente vem reforçar essa percepção que alguns estudiosos têm, né, com relação à nossa perspectiva intercultural. A de que o Estado brasileiro, com essa legislação, a partir de 88, tem tentado implementar e se conceber, se pensar um Estado intercultural. Tá? Então, nos parâmetros, a temática, eu já estava a ética, mas a questão da pluralidade cultural e a orientação sexual já estão nos parâmetros. E ano passado, esse ano, há uma legislação nova que vai incidir nos parâmetros, também incluiu a temática dos direitos humanos e da violência contra a criança, tá? Que estão lá. Importante destacar, a gente sabe disso, nós que somos educadores, né? Certamente, que os parâmetros, eles são, como o nome já diz, parâmetros, então você tem que adequar a realidade, a regionalidade das escolas. E para fechar com relação a essa legislação de 2003 e 2008, a gente não pode deixar de destacar uma documentação que foi aprovada em 2004, que são as diretrizes curriculares nacionais para a implantação da educação das relações étnico-raciais e de ensino de história e cultural brasileira. A gente costuma ficar aqui, ensino de história e cultural brasileira, e esquece uma questão que é fundamental, que é a educação das relações étnico-raciais. Porque, da perspectiva da educação das relações étnico-raciais, a gente tem que refundar as nossas relações étnico-raciais. A gente tem que aprender a usar novos termos, a gente tem que aprender a sair dos tabus que envolvem as nossas relações raciais. Né? Sair da chave da democracia racial, achar que se a gente tem uma diversidade de pessoas nesse espaço, isso não quer dizer que todas as pessoas que estão nesse espaço têm oportunidades iguais nos lugares desse país. Elas não têm, a gente sabe disso e tem que admitir isso. Educar para as relações étnico-raciais é admitir isso. Admitir que no Brasil a maneira como as nossas relações raciais, étnico-raciais foram construídas, elas têm uma prática discursiva, né? Uma coisa é o que a gente diz, o que a gente formula para o outro ouvir e para a gente mesmo ouvir. Isso é uma coisa que está moldado pelo mito da democracia racial, da questão do mito da miscigenação, né? Da morenidade, somos todos iguais. Outra coisa é o que acontece no dia a dia nas nossas relações raciais, o que acontece no embate cotidiano na vida de cada brasileiro. É isso que é educar para as relações étnico-raciais. É admitir isso e, a partir dessa admissão, começar a mudar o padrão de relacionamento. E aí, gente, entram as políticas públicas, entra o empregador no espaço particular, no espaço público. Como esse gestor vai atuar reconhecendo esse tipo de coisa? Que existe diferenciação, que existe hierarquia e que existem escolhas. Como nós podemos fazer para poder mudar esse tipo de coisa, mudar essa realidade? E assumir o seu comprometimento e se implicar nisso, porque a gente faz escolha todos os dias e essas escolhas estão pautadas pelas relações étnico-raciais. Tá? Então, pode passar.
essa escola, uma escola em São Paulo, não fez a matrícula do aluno. No ano seguinte, ela falou para a família, para a mãe, que não ia fazer a matrícula. E a mãe faz uma denúncia ao Ministério Público dizendo que essa criança não foi matriculada porque a criança usava um cabelo muito grande na escola. E, gente, será que esse gestor, esse professor, essa coordenação, ela tem reflexão a partir dessas que a gente estava falando antes? Isso tem sido repetido em outras escolas. Em outras escolas. A criança que, por praticar uma religião contrária da professora, né? A professora não aceita a criança na sala de aula, faz piada, cria situações de estereotipia, né? Então, o que é isso? Essa pessoa está atualizada para toda essa legislação que eu apresentei para vocês desde 88? Ela está fazendo um curso de atualização profissional? Ela está tendo acompanhamento porque ela se formou lá nos anos, sabe, há 20 anos atrás, 30 anos, e nessa época o nosso padrão era um outro multiculturalista? Será que tem atualização profissional para que essa pessoa possa repensar a sua atuação? Né? Pensar nisso, pode passar. Uma outra experiência interessante, essa professora, coordenadora pedagógica numa escola em São Paulo, ela diz que ela já estudava no mestrado as relações de gênero, e ela começou a fazer uns grupos de estudo com os colegas, com os professores, e aí o que ela começou a fazer? A partir dessa reflexão, aboliram, né, o termo solo masculino. Eles trabalham, tentam sempre escrever no masculino e no feminino, primeira coisa, e nas situações de sala de aula, sempre dá as mesmas oportunidades para meninos e para as meninas. Mesmo quando, a gente sabe muito bem disso, os meninos, por serem criados para, né, chegar na frente, assumir direção das coisas, eles têm que ser monitor. Todo mundo, os meninos geralmente se colocam. Então, o que essa professora tem feito? Trabalhado com as crianças, com os professores, para tentar essa equidade. Eu percebo na faculdade, no movimento estudantil, as meninas entregam um papelzinho, servem água e os rapazes ficam falando. São os dirigentes do movimento, essas coisas todas. Tá? É isso que acontece, muitas vezes, eu vejo isso direto. E aí, em 2010, eles deram um passo seguinte que foi bem interessante. Elas criaram um momento, o Dia da Brincadeira, tá, nessa escola. E esse Dia da Brincadeira, as professoras entendiam que iam ter brinquedos de meninas e brinquedos de meninos. E elas mudaram isso. O que elas fizeram? Com 2 caixas, com várias bonecas e 2 caixas com vários carrinhos. Um dia é para todo mundo brincar de carrinho e dos bonecos lá. Todo mundo, meninos e meninas. E o outro dia é para todo mundo brincar de boneca. Tanto os meninos quanto as meninas. E aí eu trouxe 2 imagens para vocês. Essa, o dia de brincar de boneca, todos brincando de boneca. Né? Os meninos não vão ser pais, os que desejarem ser pais. Como que vai ser? Só vai aprender depois que tem filho. E o dia, pode passar? O dia dos bonecos e dos carrinhos. Tá? É bem interessante. Uma outra experiência é a do Cantinho das Africanidades. É uma experiência que foi premiada pelo CERT, que é uma ONG do movimento negro lá de São Paulo. Eles têm o prêmio da Educar para a Igualdade Racial, está na sua 7ª edição. E professores que têm algum tipo de trabalho esse ano, relações raciais e gênero, eles ampliaram a temática da discussão. Se tem alguma experiência interessante, vocês podem, até está aberta a inscrição já, até o início de 2015, vocês podem mandar essa experiência, quem sabe ela não vai ser premiada. Essa que foi premiada é o Cantinho das Africanidades. A professora criou um cantinho na escola, na sala de aula, em que ela expunha vários elementos da cultura afro-brasileira e africana e desenvolveu vários projetos durante o ano, sempre nesse cantinho. Bem interessante o trabalho que essa professora fez, tá? Inclusive foi premiado e virou o trabalho de mestrado dela. Pode passar. E a gente termina com as reflexões da professora Vera Candô, que tem se debruçado nesses últimos 20 anos para discutir o multiculturalismo no Brasil. É professora da PUC, Rio, e o que ela vai trazendo para a gente poder refletir. Primeiro, a igualdade ainda é concebida como padronização, tanto do
do uniforme é avaliação, né? Na escola do uniforme é avaliação. É uma padronização. A gente faz a mesma coisa se bobear no Brasil todo. E tem muita dificuldade de romper com isso. Tá? A diferença, ela é um problema. O cabelo do menino é um problema. Ele tem que ser cortado para ele entrar no padrão. Então a diferença ela é vista como um problema e não, ela é vista como um déficit cultural, uma deficiência, uma desigualdade. Diferença não é sinônimo de nada disso aqui. Nem de déficit cultural, nem de deficiência, nem de desigualdade. A diferença, ela é o padrão. Somos diferentes. A gente tem que assumir isso, a diferença como constituinte. Tá? Os diferentes são um problema para a escola. Tá? E os educadores têm que enfrentar isso. Já vem aquele, né? Eu vou ter um aluno especial esse ano. Olha a preocupação da professora. Eu vou ter um aluno que vem de... esse aluno lá é um aluno novo, vem de outro estado. Olha a preocupação da professora. Como você potencializa essa diferença? Como essa vinda de um outro estado pode servir para enriquecer o espaço da escola? A gente tem que pensar nisso, tá? A diferença como riqueza e vantagem pedagógica, né? Não é fácil fazer isso, porque a gente tem que descolonizar o nosso pensamento. A gente tem que se reeducar. É uma reeducação todo dia para romper com isso. Para fazer um novo país, uma mudança. Todo dia você tem que se ver falando besteira e se policiar e falar o correto. Tá? Até aprender, porque é uma cultura. A gente tem que mudar um padrão cultural nosso. Tá? O Estado brasileiro, apesar de defender o paradigma intercultural, a gente ainda tem esse multiculturalismo conservador. A gente tem que mudar isso. Tá? Questões para as escolas, né? Romper com o daltonismo cultural, ter presente o arco-íris das culturas, valorizar as histórias de vida de cada aluno e desses professores, tá? Desenvolver uma dinâmica aberta e inclusiva entre os diferentes grupos que estão na comunidade escolar, possam aparecer e não se sintam diminuídos, tá? Questionar os conhecimentos tradicionalmente presentes no cotidiano escolar, como a gente pode incorporar outros saberes na escola. Como uma pessoa da comunidade, uma pessoa mais velha, ligada a um grupo cultural, uma pessoa que sabe uma sabedoria popular, conhecimento tradicional, a senhora que sabe lá das ervas, a senhora que é parteira, o que ela pode trazer de contribuição para a escola? A gente tem que considerar isso. São práticas, como foi o que a gente vai fazer no nosso cotidiano e que vai estar contribuindo para implementar essa legislação que o Estado brasileiro tem se proposto a trabalhar desde 88. Tá? Perceber as raízes históricas de desenvolvimento que estes conhecimentos foram sofrendo. Né? Como o professor Márcio falou, as culturas são dinâmicas, houve transformação. A gente está acompanhando as mudanças? A gente está se atualizando? Ou a gente continua lá com o paradigma de 20 anos atrás? A gente tem que pensar nisso também. A escola é muito rápida. Quando a gente fala de tecnologias educacionais, as crianças já chegam com um monte de novidade e a gente está lá ainda, né, comendo mosca, mostrando mesmo, tá? E aí, eu queria terminar assim com o que o professor, o pesquisador, né, o professor da Santos fala, que seria a gente tentar substituir a monocultura do saber, que é essa razão ocidental, não é negá-la. Ela é mais uma das razões de conhecimento, é mais uma origem de saberes, mas não é a única. É sair disso aqui da monocultura do saber e pensar uma ecologia dos saberes. Ele traz esse conceito de ecologia dos saberes, que seria como os saberes podem conviver em determinado espaço de modo mais igualitário, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, acho que a gente está acontecendo. Uma coisa também que ele pontua, que é bem interessante, que o conhecimento tem uma história e tem uma geografia. Que o professor Marcelo falando lá dessa razão ocidental que está nos países do norte e que são muitas das vezes impostos a gente aqui, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. E a questão dos materiais pedagógicos, é preciso haver transformação desse ponto de vista. A gente já tem muita coisa sendo produzida. O governo federal nas escolas públicas
tem um programa de distribuição dos livros para didáticos, que hoje já vem rompendo com essas perspectivas, é importante considerar isso também, e para que a gente possa, então, incorporar esses novos paradigmas. Eu acho que terminou. A gente queria terminar... Bom. Eu acho que a gente vai passar um vídeo, não sei se vocês já conhecem, que é o da Chimamanda Adichie. O perigo de uma história única ou de uma única história. Ela vai, é muito interessante porque ela se implica nisso tudo. E aí a gente se percebe, tenta olhar, ver a Chimamanda, o que ela coloca, e tentem fazer uma reflexão de quando a gente se comporta, em que momento nos comportamos como ela e outras pessoas que ela cita no seu depoimento. Tá? Ela faz esse depoimento, que é bem interessante.